Saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Criador dos céus e da terra, nos fez a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem do pó da terra. Aleluia! E um corpo formado, Deus soprou para dentro dele o espírito de vida. E a palavra diz que Adão se colocou de pé. Não foi gerado no ventre de uma mãe. A família dele era o Senhor nosso Deus. Não tinha irmãos, não tinha parentes, semelhante a ele na terra nenhum. Deus o fez puro, perfeito, e ele tinha plena comunhão com o Senhor nosso Deus. O propósito de Deus para nós é vivermos para Ele, andarmos com o Senhor e obedecer em tudo que Ele nos ensina. Tem um propósito, a vida eterna. Deus não fez o homem para morrer. O homem morre. Adão morreu em virtude da desobediência dele para com Deus. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo pela desobediência. Mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, pela sua obediência entrou a vida. Aleluia! Pelo primeiro a morte, e a morte passou para todos. Pelo segundo a vida, e a vida também Deus entrega a todos em Cristo Jesus. O propósito de Cristo foi justamente este: trazer a você a vida eterna. Jesus em tudo ele obedeceu ao seu Pai. Sendo Deus, ele se humilhou à forma de homem. E sendo homem, ele foi levado àquela cruz. E naquela cruz, o Senhor Jesus foi pendurado. Jesus, o Filho de Deus, tudo isso ele fez por amor a você, porque o Senhor é Deus e Deus te ama. Deus sente dores no coração. A palavra diz que Jesus chorou quando ele viu as pessoas chorarem em virtude do seu amigo Lázaro morto. A morte traz sofrimento para aqueles que estão vivos. Famílias choram, amigos choram, filhos choram, pais choram. Mas a palavra também diz: para aquele que morre, os céus é local de alegria, de felicidade. Mas Deus adverte que o inferno é lugar de choro. Escolha passar a eternidade na alegria do Deus Todo-Poderoso, na presença do Deus Todo-Poderoso, ou viver a eternidade em meio a prantos, ranger de dentes, sofrimento, trevas, fogo, ódio. Deus ensina: jamais o Senhor Deus te obrigará a caminhar com Ele. O caminhar com Deus é pela fé, é de livre e espontânea vontade que Deus nos faz um convite, e cabe a você que ouve. Porque Deus nos deu ouvidos
para ouvir. Muitos inclinam os ouvidos para ouvir aquilo que não presta. No mundo há muitas palavras. A palavra do diabo que te leva ao engano e à morte, que te leva a viver no pecado, te seduz o coração, mas o final é a morte. Mas há a palavra de Deus, o Deus que te fez, o Deus que te ama, o Deus que deseja mudar a tua história. Não há outro Deus além do Senhor. Inclina, pois, os teus ouvidos, ouve a voz do Senhor. Buscai a face do Senhor. Deixai o caminho do pecado, para que você viva. Este é o propósito de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que todos alcancem o entendimento, a salvação, mas Ele não te obrigará. A palavra dele é trazida ao teu coração. Ouça. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus muda a tua história. A palavra de Deus transforma o teu coração. Pela palavra você herdará o reino de Deus. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o Deus eterno. Jesus Cristo é o Deus forte. Jesus Cristo é o Deus todo-poderoso. Buscai a sua face, deixai o caminho do pecado e escolha a vida, escolha a bênção, escolha o lado do Senhor Deus, viver para Ele neste mundo e viver com Ele na eternidade. Estes são os projetos de Deus para o ser humano sobre a face da terra. Inclina os teus ouvidos para ouvir aquilo que é bom, para ouvir aquilo que mudará o teu coração. O salmista, ele declara: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você conhece Deus, quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que em teu coração gera-se sabedoria, torna-se uma pessoa sábia. Coisa maravilhosa é você ter o discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que edifica e daquilo que não é de Deus, daquilo que te destrói, daquilo que te levará à morte. Por isso, Deus falou ao homem, lá no Éden, Deus trazia instrução ao coração do ser humano. Todos os dias não faltava a palavra, todos os dias não faltava a presença de Deus. Está escrito, no final da tarde, o Senhor vinha conversar com o homem. Deus falava, o homem ouvia. O homem perguntava, Deus respondia. Comunicação, vida. Deus falava. O diabo já existia. O diabo estava em silêncio. Mas chegou um certo dia que a voz do diabo ecoou no jardim do Éden, para trazer engano, para trazer morte, para trazer rebelião contra Deus. O homem que tinha ouvido a palavra do Senhor deveria ter rejeitado os argumentos de Satanás, deveria ter fechado os seus ouvidos e os seus olhos para aquilo que ele propunha, pois era contrário ao que Deus tinha dito ao homem. E o resultado da conversa do diabo levou o homem a desobedecer a Deus, levou o homem a querer se esconder de Deus, levou o homem à morte.
Deus tinha advertido que ele não deveria comer porque ele iria morrer. Mas o diabo disse: você pode comer e você não morre. Olha só. O homem agora, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Deus fez o homem para que o homem o conhecesse. Conhecesse o Senhor nosso Deus, conhecer o bem. Mas quando o homem ingere, come o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, para dentro dele o pecado entra, a morte entra, o diabo entrou. O homem não tem estrutura para conhecer o mal. O homem não tem estrutura para viver no mal. Deus não fez para isso. E a partir daí, a obra do diabo, matar, roubar e destruir, começa a operar sobre a terra. Chegamos aos nossos dias. 8 bilhões de pessoas estão vivendo neste mundo, na sua totalidade, ignorantes acerca de Deus, não conhecem Deus, rejeitam o Senhor, rejeitam a palavra, estão alienados. A Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, cauterizou o entendimento dos incrédulos, e temos uma geração incrédula, uma geração perversa, dominada pelo pecado, ama a iniquidade, faz o mal e sofre as consequências do mal. Olha a situação, o que estamos vivenciando: filhos matando pais, pais matando filhos, famílias sendo consumidas pela droga, consumidas pelo álcool. O ser humano já não tem paz, o seu coração está atormentado, a sua alma está angustiada. Vida de imoralidade. O ser humano trilha caminhos que Deus, desde a antiguidade, falou: não andai por esse caminho, não vivei desta forma. Mas o homem gosta daquilo que Deus não gosta. O homem faz aquilo que Deus não aprova. O homem vive e ele ama o pecado. E o problema é que o pecado, o salário do pecado te leva à morte. O pecado te leva ao sofrimento. Hoje você vive no pecado. Hoje você começa a colher aquilo que você está fazendo. Famílias estão sendo destruídas. Pais ignorantes nunca quiseram nada com Deus. Por isso, nada podem ensinar acerca de Deus aos seus filhos. Degenerados. E a Bíblia diz que aquele que não tem Jesus é maldito. Aquele que não tem Jesus perecerá. Aquele que não tem Jesus está destinado à perdição eterna, ao sofrimento eterno. Não que Deus queira isso. Deus não quer que você pereça. Deus quer que você viva. Deus quer que você tenha vida em abundância. Você deveria analisar, parar, refletir. Primeiro, você conhece o Senhor. Você jovem, o conselho de Deus é aos jovens: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Que coisa maravilhosa é você observar um jovem, um adolescente caminhando com o Senhor, com inteireza de coração, com retidão, com sinceridade, amando o Senhor nosso Deus, com um coração cheio de Deus, um coração cheio do Espírito de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Pai, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, vivendo na sua direção, vivendo no temor de Deus.
Esta é a vontade, sendo a luz deste mundo. Mas o que nós temos hoje, uma geração pervertida, dominada pelo álcool, pelas drogas, dominada pela imoralidade, o homossexualismo, dominado pela feitiçaria, por tudo que não presta, porque não quis o Senhor. Aleluia. Faltou a palavra, não. Os pais que não conhecem Deus, na sua juventude, rejeitaram o Senhor. E hoje eles olham e veem os seus filhos presos nas drogas, no crime, na imoralidade, na prostituição, no homossexualismo. E para ele está tudo normal, ele não está nem aí. Famílias que na eternidade irão se encontrar no inferno. É da vontade de Deus? Não, mas é da vontade do diabo, pois ele veio para matar, roubar e destruir. Você conhece o Senhor Deus? Você conhece Jesus? Você sabe por que Jesus morreu? Você sabe que Jesus está voltando para buscar os seus lavados, os seus remidos, aqueles que caminham com Ele, e levantar dentre o sepulcro aqueles que já caminharam no passado e partiram para a eternidade, crendo no Senhor. Jesus é a solução para a morte. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 15: o último inimigo que há de ser derrotado é a morte. Você vai morrer e você sabe. Crianças morrem, jovens morrem, velhos, adultos. Você está preparado para a morte? Você deseja viver na eternidade? Ou deseja estar morto na eternidade? Porque quem está no inferno está na morte eterna. Mas quem vai aos céus, o convite de Deus é proposto em Cristo Jesus, para que você viva na casa do Pai. Antes de Jesus ser pendurado naquela cruz, naquela noite, Jesus disse para os seus apóstolos: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou ao Pai preparar lugar para vós, porque o desejo do meu coração é que onde eu esteja, que vocês também estejam. Deus não deseja que você vá ao inferno. Tanto é que Jesus, sendo Deus, se humilhou à forma de homem, tornou-se homem, morreu naquela cruz, para que você não morra. A partir de Jesus, só vai ao inferno quem quer. A partir de Jesus, você vai ao inferno porque você rejeita o Salvador, rejeita aquele que morreu por você. E quando você rejeita Jesus, já não tem mais salvação para a tua alma. Você vai perecer. Não é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que você viva. O desejo de Deus é que você viva. O desejo de Deus é que você tenha vida. Jesus ensina: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas o homem não crê. A ordem de Jesus qual foi? Caminhe sobre a face da terra, pregue o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mas ele advertiu: quem não crê será condenado. E agora, a morte chegando, o que você tem para Deus? A tua religião não vai te salvar. O teu Deus não vai te salvar. A tua posição moral não vai te salvar. As muitas mentiras que o diabo trouxe não vai te salvar. Muitos deuses foram criados, mas foram feitos pela mão do homem, nada podem fazer. E você
que vive na miséria, na escravidão do diabo, se hoje a morte te encontrar, qual será o futuro da tua alma? Sem Jesus, você vai perecer. O homem, ele busca nos seus prazeres que a carne gosta. Ele busca aquilo que não presta, aquilo que Deus rejeitou, aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não quer que você faça. Por isso, a palavra é pregada, a palavra é anunciada. Inclina os teus ouvidos e ouça. Deus te deu ouvidos para que você ouça. Ouça a palavra, viva pela palavra. Rejeita o caminho mau, rejeite o caminho das trevas e viva com Jesus. Jesus morreu, mas ele se levantou dentre os mortos, está vivo. A morte não tem poder sobre ele, e em suas mãos está a chave do inferno e a chave da morte. Por que viver com o diabo? Por que viver longe do Senhor? Por que viver nas trevas? Deus não fez o homem para viver nas trevas. Deus é luz. Deus habita numa luz que o homem no pecado, a ele é inacessível. Por isso a palavra diz: se andarmos na luz, a luz de Jesus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O derramado sangue de Jesus lá no Calvário, o propósito de Deus foi o preço que Deus pagou pela tua vida, pela tua alma. O sangue de Cristo foi cravado, derramado. Ele foi cravado por uma lança, pendurado em cravos. Seu sangue foi derramado. Não foi com ouro nem prata que Deus pagou o preço da tua salvação. O sangue do seu único Filho. E Jesus, João Batista o chamou, vendo Jesus andar e vindo na sua direção, disse aos seus discípulos: olha ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro iria morrer por mim e por você. E o desejo de Jesus é mudar a tua história. O desejo de Jesus é transformar a tua vida. Por isso, meus amados, quando Cristo se levantou dentre os mortos, ele estava ali junto com seus apóstolos, eles maravilhados. O mundo viu Jesus pendurado, o mundo viu Jesus morto, o mundo viu Jesus sendo colocado ali naquela tumba. O sepulcro foi fechado, uma pedra pesada foi colocada na entrada. Foi isso que o mundo viu. Mas a igreja viu o túmulo vazio. A igreja viu Jesus ressurreto, poderoso, cheio de glória. A igreja viu o Senhor subindo aos céus, no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções à sua igreja. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, sejais cheios do Espírito Santo, e ser-me-ás minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E Jesus foi subindo, e uma nuvem o encobriu. Os apóstolos olhando para cima, dois anjos questionaram eles: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Por isso, prega-se a palavra, anuncia-se a salvação. E a nossa geração é a geração do fim, a geração da volta de Jesus. Prepara-te. Durante 120 anos Noé
incumbido de Deus para declarar àquela geração dele: Deus vai destruir a terra. 120 anos ele proclamou o Evangelho. 120 anos ele construiu aquela arca. O convite de Deus: entrar na arca. O convite de Deus: buscar a face do Senhor. O convite de Deus: viver a eternidade. Mas o homem rejeitou, preferiu ouvir o engano do mundo. Com certeza Noé foi chamado de doido, de maluco, porque ele construiu uma arca onde não tinha água, não tinha mar, não tinha rios, não tinha nada. Aos olhos dos seres humanos isso era loucura, desperdício de tempo. Mas aquela arca, no momento do dilúvio, no momento que a água apareceu, quem estava fora da arca pereceu. A arca simboliza Jesus, salvação, segurança, eternidade na casa de Deus. Mas se você rejeitar a salvação, se você rejeitar Jesus, você vai perecer. Deus não deseja, mas Ele te adverte. A proclamação do Evangelho serve para essas duas finalidades. Primeiro, se você ouvir e guardar a palavra, deixar o mundo, deixar o pecado, caminhar com Deus, você tem vida eterna. Os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. O seu nome é escrito no livro da vida, que o Cordeiro de Deus e somente Ele pode escrever. E felizes são aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, pois a morte não tem poder sobre eles. Dos tais herdarão o reino da glória. Mas, meu amado, quando você rejeita o Senhor, a sua desobediência, a sua loucura, a sua rebeldia, a dureza do teu coração te levará ao sofrimento neste mundo. Você sofre, você vai ver seus filhos sofrendo, e quando você fecha os seus olhos, aí, meu amigo, é que você vai observar: não valeu a pena. Fui miserável em ter rejeitado o Senhor meu Salvador, só que agora é tarde. Agora já não haverá mais esperança para a tua vida, não haverá mais esperança. Por quê, meu amado? Você nada quis com Deus. O inferno está cheio de pessoas, bilhões de almas gritando, chorando, porque estão longe de Deus. Nunca mais viverão na presença de Deus. Nunca mais. Acabou. A oportunidade é hoje, é agora, para você deixar o mundo do pecado, deixar a miséria e viver com Jesus. A 2-3 quilômetros daqui, ali no cemitério, ó, ali, pessoas estão sendo sepultadas agora, na sua maioria sem salvação, porque preferiram os prazeres do mundo, preferiram a cachaça, preferiram as drogas, preferiram a miséria, rejeitaram Deus, preferiram os prazeres do mundo, rejeitaram Deus. E agora, a palavra de Deus diz: após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Deus já deu oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Quantos anos você tem? 20, 30, 10, 15, 70? Já viveu muito, né? Conhece Deus? Não. Quer Deus? Não. Mas a palavra está sendo proclamada. Ouça. Deus te deu ouvido, então ouça. O homem não ouviu o diabo falando? O homem não ouve o diabo falar? O homem não ouve Deus falar? Pregamos o que está escrito na Bíblia. Você talvez, isso aí é ele que está falando. Não, por quê?
Você nunca teve tempo para sentar e meditar na palavra. Você é um idiota, um ignorante, um maldito. Porque você não conhece Deus. Você não teve tempo para Deus. E muitas das vezes você quer criticar aqueles que estão fazendo aquilo que Deus mandou. Há muitos anos eu aposentei, trabalhei, desde cedo, desde jovem. Cumpri o meu tempo, aposentei. Poderia estar em qualquer lugar fazendo o que eu bem quisesse. Mas estou aqui, porque Deus nos mandou pregar. Deus nos mandou ensinar. Ensine a minha palavra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É Deus que falou isso. E eu tenho que aplicar o meu coração a ensinar a palavra, viver na palavra. Meu amado, se você rejeitar, quem vai sofrer não sou eu, quem vai sofrer é você. Eu muito instruo alguns jovens, e eu sempre falo para eles: olha, você conhece o caminho de Deus. O caminho das drogas te leva à miséria. Na miséria quem vai sofrer é você, não sou eu. Se você for para o mundo do crime, quem vai sofrer na prisão é você, não sou eu. Você foi instruído, você conhece, mas aí vem um copo de cachaça e domina o cidadão. Deus plantou todas as árvores no jardim do Éden, pelo poder de Deus. Toda a vegetação, grandes árvores, pequenas, gramas, tudo foi feito pelo poder da palavra. E quando Deus tudo fez o homem, e deu ordem ao homem: olha, a terra é tua, domina a terra, sujeitai a terra, povoai a terra. Mas aí vem o ser humano e é dominado por uma árvore, uma cana de açúcar. Um pé de cana de açúcar é feito cachaça, também é feito açúcar, mas o camarada corre para a cachaça e vive preso, escravo de uma árvore. Assim como também a cocaína é outra planta e o ser humano vive escravo. Não é loucura? Não é idiotice isso? Mas é isso que o diabo faz com o ser humano. Aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, aquele que recebeu o entendimento. Você difere de um animal porque você tem razão. O cachorro não tem razão, ele tem instinto. Quando Jesus falou àquela árvore: olha, jamais você vai produzir frutos, aquela figueira secou. Quando Jesus falou para o vento: fica quieto, falou para as ondas do mar: quietai-vos, eles ficaram quietos. Mas Deus fala ao homem e o homem não ouve. Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. E o cidadão: não, o coração é meu, eu faço da minha vida o que eu quero. Tudo bem, a conta está chegando. Por todos os teus pecados você vai estar diante de Deus no julgamento do trono branco. Jesus vai julgar as nações, Jesus vai julgar os demônios. Todos serão condenados. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. Escolha: você quer Deus? Você quer Jesus? Você quer ser cheio do Espírito de Deus? Ou quer viver na miséria? Delibera, escolhe a vida. Não seja um maldito, seja um bendito. Em Cristo Jesus, Paulo ele ensina que nós fomos abençoados nas regiões celestes com todas as sortes de bênçãos espirituais. Por que viver na maldição? Creia, buscai a face do Senhor, converta-se, deixa o pecado, trilha com Deus, para que você viva
Quando a morte chegar, você tem vida eterna. Quando a luta chegar, você tem um Deus que peleja por você. Quando a enfermidade chegar, você vai clamar ao Deus que levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Buscai o Senhor e viva. Que o Senhor Deus te abençoe. E aonde você estiver ouvindo a palavra, em João 8,47 está escrito: quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Vós não escutais porque não sois de Deus. Você é de Deus ou você não é de Deus? A Bíblia diz que aqueles que são de Deus são os que escutam, os que obedecem e aqueles que vivem na presença de Deus. Quem não é de Deus não escuta, não vive com Deus, não obedece, vive nas trevas, vive na morte. Ouvi a palavra e muda de vida. Amém? Amém. Que o Deus vivo te abençoe e te fortaleça. Provendo Deus, permitindo o Senhor, continuaremos. Esse ano faz 10 anos neste lugar, anunciando a salvação, proclamando o Evangelho. As árvores já foram evangelizadas, os postes, os carros, as paredes. Todo mundo conhece. Você também teve a oportunidade. Que o Senhor Deus te abençoe. Em nome de Jesus.